Veja que interessante, né? Nós tivemos o caso do Paraguai, que alguns chamam de golpe, e outros têm dúvida. Interessante porque foi um processo votado em Congresso, por amplíssima maioria, né? E num rito sumário, e com proporções diferenciadas. Eu citei aqui o caso da Comissão da Verdade. Esse projeto foi aprovado, teve uma estrutura de ordenamento muito parecida. Teve lá o projeto em rito sumário e sem negociação alguma, sem direito à defesa de alguma proposição diferente, que a única deputada que tentou fazer isso foi a Londrina. Ela foi silenciada lá no Congresso. Foi aprovado um projeto da Comissão da Verdade, meio faz de conta, né? E no Paraguai, por um dispositivo legal, eles têm lá um artigo da Constituição que diz sobre o julgamento político. E ele é curto e simples. Olha, você pode julgar presidente, qualquer um desses que for eleito aí, qualquer um desses que legitima a democracia, sumariamente. Quer dizer, ele não coloca esse tal direito à defesa que estão alegando. Isso é um princípio geral do Estado de Direito, mas lá no artigo, ou no capítulo, é um capítulo, né, da Constituição sobre julgamento político, não tem nada disso. O Congresso pode sim, só falam lá em não sei quantos terços, tantos, proporção de tanto, e acabou. E olha que curioso é que eu tenho lido alguns artigos sobre ele é um golpe, seria um ato do Estado de Direito legal, mas ilegítimo. Mas o que nós vemos nos dias seguintes no Paraguai é a legitimação completa desse processo, a legitimação desse Estado de Direito. O presidente se retira, dá a posse ao vice, o presidente é cassado, entra com uma ação na corte, a corte, lógico, o Estado de Direito Democrático aceitou a ação dele, vai julgar, logicamente vai julgar improcedente, vai manter o fato consumado. E, ao mesmo tempo, a esquerda paraguaia já articula o seu candidato à presidência e seus candidatos a senadores, um deles provavelmente será o Lula, para abril do ano que vem. Enfim, está tudo dentro da normalidade. Esse pequeno estado de exceção, esse estado de exceção autorizado pela Constituição paraguaia é legal e é legitimado, inclusive, por aqueles que, de alguma forma, encaminham algum ato de resistência a ele. E, bom, isso me lembra um pouco a ideia, o Paulo falou aqui de que o Estado brasileiro talvez tenha algum problema, porque não respeita os direitos humanos, etc. E me lembra dois casos brasileiros, né? Que é o primeiro, de certa forma, você já citou, o artigo 142 da nossa Constituição, a Constituição Cidadã de 88, que diz que as Forças Armadas são as garantidoras da ordem brasileira. Depois você vai lá dar uma busca na Constituição, você vê que tem umas 9, 10 ordens, né? Ordem econômica, ordem política, ordem social, comercial, legal, tem várias ordens. Então, as Forças Armadas, a instituição que tem, como você disse lá em 1980, tem modo de diálogo da sociedade ao fuzil, às vezes o soldado escuta, mas a instituição se relaciona por meio da força com a sociedade. É a força que é a garantidora da ordem, segundo a Constituição brasileira. E no Brasil, diferentemente do artigo do julgamento político paraguaio, o verniz democrático é muito melhor elaborado, né? Então, tem vários outros artigos que tratam da questão. Então, ele fala, mas isso só se o presidente, não sei o que, o Congresso, coloca alguns outros termos que limitaria esse golpe de Estado legalizado. Mas, de qualquer forma, em última instância, havendo alguma normalidade, como, por exemplo, foi considerado em Honduras, a Corte Suprema diz, a Força Armada pode agir e realmente a ordem está em perigo. E aí é curioso que, apesar de termos um verniz democrático mais brilhoso aqui na nossa Constituição, ela é mais direta do que a paraguaia, porque ela fala, pode dar um golpe legalizado, mais do que isso, podem ser as Forças Armadas sim, coisa que na Constituição paraguaia eles não colocaram isso.
E me lembrei também do caso talvez vocês não conheçam, mas que é, seguindo a linha do Fernando, é emblemático desse estado de exceção permanente da nossa democracia, que é a Unidade Experimental de Saúde, que funciona aqui na zona norte de São Paulo, na Vila Maria. E me lembrei dela quando estava falando do nosso sistema penitenciário, essa ausência de direitos. Ela foi criada em 2004, 2005, se eu não me engano, e era é um projeto que já existia no Departamento de Psiquiatria da Unifesp, através de um psiquiatra lá que é o mesmo que tinha esse projeto da OS, é o mesmo que tem um projeto enfim, do recolhimento compulsório dos craqueiros aqui no centro de São Paulo. E depois foi encampado pelo Estado de São Paulo, pelo governo tucano, que aproveitou de um momento que apareceu o Champinha, que era um adolescente que tinha matado, etc., cometido graves crimes, e eles aproveitaram porque a lei sobre o adolescente infrator diz que você pode ficar no máximo 3 anos preso, e completados, e que isso, você tinha quase 18 anos, pode chegar então no máximo a 21 anos, depois disso tem que ser solto. E o que acontece é que eles pegaram uma série de jovens sob a ideia de que eles cometeram graves crimes e via um instrumento que seria parecido com um mandato de segurança, ou seja, para a proteção da sociedade e para a garantia de direitos desse indivíduo que não sabe lidar com a sociedade, nós não vamos aplicar o ordenamento jurídico normal. Nós vamos suspender esses direitos dele, para o bem dele, para o bem nosso aqui, e vamos colocá-lo num campo. É uma espécie de campo de concentração. Porque a Unidade Experimental de Saúde está totalmente fora da legalidade constitucional, vamos dizer assim, mas ela aproveita de uma série de mecanismos que autorizam o Estado, através de um juiz e de um instrumento criado pelo Estado e justificado por um saber científico, a psiquiatria da Unifesp, criou-se, então, um lugar de suspensão dos direitos. Então, voltando ao caso, porque eu acho que o Brasil não vai ter problemas com o Conselho de Segurança com as suas violações de direitos. Porque aí entrou uma série de órgãos, Defensoria Pública, instituições de direitos humanos, e começou a denunciar isso. Criaram um comitê institucional de uma certa resistência à unidade experimental, e de modo que a tendência é que ela seja desmontada. Ainda está funcionando, a tendência é que ela seja desmontada. Então a questão é, quebrou a violação de direitos? Não, eles usaram a Unidade Experimental de Saúde como um projeto experimental de um direito penal do inimigo, que ali foi usado contra o adolescente infrator, agora está sendo processado aqui em relação aos craqueiros, lá na Universidade Pública da Periferia em relação àqueles que não são estudantes, mas que são inscritos na universidade, que estão lá só para fazer política de protesto, de resistência, e assim vai se aplicando. Ora são os familiares de mortos desaparecidos. Então é um modo, esses pequenos estados de exceção, entre elas, são modos de criar mecanismos que estão relacionados a essa ideia geral de direito penal do inimigo. Nós temos inimigos na sociedade, e esses estados de exceção, então, eles não estão falhando, eles não estão deixando de ter sucesso, mas eles estão implementando e melhorando, refinando esses instrumentos de manipulação. E aí, quer dizer, o que é isso? No fim, o que esses movimentos de resistência conseguiram foi uma diminuição do sofrimento social daqueles adolescentes, como nós conseguimos, nas nossas políticas de memória, uma diminuição do sofrimento das vítimas dos crimes da ditadura. E o que me lembra, então, o nosso caso do julgamento do Estado brasileiro na Corte da OEA. Porque foi falado aqui em Delfim Neto, esse, aquele, quer dizer, Sarney, né, são os símbolos da ditadura na nossa democracia que estão atuantes. Mas o que eu vi lá na Corte da OEA, quando o Brasil foi ser julgado, não foram essas figuras.
a nossa democracia, para manter o estado de exceção permanente e as suas políticas autoritárias, não precisa diretamente dessas figuras. Elas, às vezes, estão quase lá ornando, inclusive naquele caso do lançamento da Comissão da Verdade. Porque lá na Corte da OEA, nós tínhamos uma espécie de jovens burocratas, aristocratas ou coisas do tipo, que operavam esta política sem necessidade de recorrer não só a essas figuras carimbadas, mas também a qualquer discurso autoritário. Em nome de um discurso de direitos humanos, eles defendiam a não punição às violações de direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Que não sem propósito, a defesa do Estado brasileiro contra os familiares na OEA foi feita pela Secretaria de Direitos Humanos e coordenada pelo Ministério da Defesa. É como se mantivesse a declaração de guerra, que eram os familiares dos guerrilheiros do Araguaia, mantivesse a declaração de guerra aos guerrilheiros do Araguaia através dos seus familiares, só que agora invernizada por esse discurso dos direitos humanos via esta secretaria. Que lá na frente falava, olha, não dá, nós já fizemos muito, eles falavam isso lá, nós já fizemos muito, nós trocamos lá uma placa, que estava escrito lá o nome do general, e botamos o nome do guerrilheiro desaparecido. Nós publicamos um livro que a gente conta que aquele cara não cometeu suicídio. Demos dinheiro para a família dele. Agora nós vamos lançar uma clínica de psicologia, ou clínicas de psicologia para eles sofrerem menos. O Estado vai pagar isso. Enfim, e foram declarando várias outras políticas de direitos humanos para negar o quê? Eles não queriam a responsabilização sobre os crimes da ditadura. Responsabilização penal, institucional e etc. E eles faziam esse discurso lá, e quando tinham os intervalos, eles procuravam os familiares e choravam juntos, abraçavam. Estou muito sentido em estar nessa situação de conflito com vocês. Então, bom, e o recado final deles foi qual? Isso via advogado do Ministério da Defesa, enfim, um representante do Estado. Não decidam na sentença da OEA nada que nós não possamos cumprir. Eles foram lá para ameaçar. Lá na Corte de Direitos Humanos, sem problema algum, o Estado brasileiro foi lá e ameaçou. Não decidam nada que nós não possamos cumprir. E aí depois nós vimos, aí no caso das hidrelétricas e outros, que o Brasil se retira da OEA, critica a OEA, retira o seu candidato. Mas qual era a lógica que estava por trás deste evento Corte da OEA e desta adoção de um determinado discurso para legitimar estas ações de exceção? No caso desses crimes da ditadura, no caso deste discurso dos direitos humanos, é a ideia de que a violação é negociável. Como é negociável o seu conflito com o Fernando, como qualquer desses conflitos, a gente vai lá, mata 16, mas assim, a gente negocia tudo, a gente passa a página, vira a página. Um brasileiro, especialista em direitos humanos, fez um relatório sobre as violações na Síria, denuncia, etc. Mas todo mundo sabe que a posição final do Estado brasileiro foi: não vamos também entrar em confronto com a Síria. Eles fizeram essas violações, mas vamos negociar uma forma de eles baixarem a intensidade da violação e, ao mesmo tempo, nós conseguirmos montar uma transição. Isso está no relatório lá do representante da ONU, que é um brasileiro, que está na Comissão da Verdade. O cara da OEA também preside a Comissão da Verdade. Não, o cara do STJ. Não, da OEA não preside. O que preside é o cara do STJ. Quem preside é o Gilson Dipp. O nosso representante na ONU, que está na Comissão da Verdade, é o Paulo Sérgio Pinheiro. O Gilson Dipp foi o perito do Estado brasileiro na Corte da OEA. Enfim, a Comissão da Verdade, poderíamos dizer, é um grande encontro histórico e político interessante de se desvendar. E aí, isso daí está dentro dessa lógica do consenso, isso, vamos negociar essas torturas, vamos negociar essas violações, tudo isso é possível nesse processo, nesse discurso de transição. Ela está dentro dessa lógica do consenso, que a gente já ouviu aqui,
E eu estive na primeira reunião da Comissão da Verdade com os familiares de mortos desaparecidos. Foi emocionante, porque, enfim, é a primeira instituição do Estado brasileiro que dá alguma escuta para familiares, mas ela foi tremendamente chocante, porque eles chamaram nossos familiares, vem aí falar com a gente, então, acho que eles esperavam uma meia dúzia de familiares. Só que no imaginário, no simbólico das pessoas, a Comissão da Verdade foi criada para, de fato, resolver alguma coisa. As pessoas acreditam nisso. Então, as pessoas foram para lá, tinha 50, 60 familiares. E mais do que isso, elas não queriam ir para lá na mesma estrutura institucional que foram as Lei 9.140, a Comissão da Anistia e processo contra o USTRA. Em todas essas instituições da democracia, nós somos convidados a entregar um papel com algumas letras em que eu descrevo o que eu sofri e, em troca disso, eles vão me pagar uma indenização ou declarar alguma coisa. Não há um espaço de escuta desse segmento. Então, as pessoas foram a essa reunião da Comissão da Verdade esperando ser ouvidas pela uma primeira vez. E aí eles montaram um sistema assim, você se inscreve, você tem 3 minutos para falar. 3 minutos, o cara espera 40 anos do desaparecimento do parente dele e chega lá e tem 3 minutos para falar. Bom, obviamente que as pessoas não conseguiam falar, porque a parte da emoção da reunião foram essas falas, obviamente. Não foi aquela Comissão da Verdade ali atrás daquela mesa, etc., toda bonita ali na Secretaria da Presidência na Paulista. Chegava aos 3 minutos, curiosamente, a pessoa da comissão que ficou responsável por cortar o tempo das pessoas foi a profissional da escuta, a psicanalista. Pode ter sido um ato do inconsciente, tá vendo? Mas foi justamente o profissional da escuta que falava, olha, deu 3 minutos. Gente, vocês têm que respeitar a ordem das coisas aqui. Sabe por quê? Porque eles tinham uma reunião um pouco depois para discutir não sei mais o que, enfim, eles chamam os familiares. Aí no meio da reunião eles falaram, não, tudo bem, 5 minutos, tá? Vocês vão ter 5 minutos para falar. E esta foi a ordem da reunião, da primeira reunião da Comissão da Verdade com os familiares. Enfim, isso é a política de silêncio e de silenciamento dos movimentos sociais, desses familiares, e que tem a ver com essa ideia de hipnose. Quer dizer, eles querem criar lá uma hipnose, querem que essas pessoas entrem nessa lógica. Agora, tem uma pergunta que curiosa e interessante, é se essa transição vai garantir o sucesso da democracia, né? Veja, do ponto de vista... Bom, primeiro, nós não vivemos, parece, mais uma transição. Apesar do artigo 1º da Comissão da Verdade dizer que o objetivo da Comissão da Verdade é promover a reconciliação nacional. Ainda que em todo o projeto, a lei da Comissão da Verdade não se diga sobre quem está em conflito para a gente reconciliar. Porque até pelo lançamento, o ato de lançamento, a gente viu lá que não tem ninguém em conflito. O Sarney está com o Collor, que está com a Dilma, que está com o Lula, que está com... Não tem conflito ali estabelecido. Então, é um faz de conta falar em transição e falar em reconciliação no Brasil de hoje. A pergunta, então, ela não cabe porque a transição montada já deu certo. Ela já foi eficiente, ela teve sucesso. Ela teve tamanho sucesso que hoje, como disse o Paulo, a gente não critica, nem mais critica o neoliberalismo, nós já estamos num desenvolvimento social. Nós já governamos sob medida provisória sem que isso seja mais problema. Eu estava vendo num site o cálculo de medidas provisórias. O Lula, nos seus 8 anos, emitiu mais medidas do que o governo Fernando Henrique em 8 anos. A Dilma, nos seus anos menores ainda de tempo de governo, já emitiu mais do que o Lula, que havia emitido mais que o Fernando Henrique. Quer dizer, esse processo de transição, ele realmente já terminou, já obteve seu sucesso, e não me parece que o que esteja, quer dizer, que o que esta Comissão da Verdade esteja colocando em questão seja o processo de transição. Ao contrário, é sintomático e digno de nota o que falou Fernando Henrique sobre essa Comissão da Verdade. Ela é uma comissão de pesquisa histórica.
Não tem nada de política contemporânea, política da atualidade. Isso daí já acabou. Isso daí já foi resolvido. Meu governo deu indenização, o Lula aumentou isso daí, agora estão fazendo aquilo e isso. Isto é só uma comissão de apuração histórica. O que não quer dizer que a barbaridade do que vai aparecer ali não cause algum efeito, como disse o Apex, porque por mais que eles queiram normatizar, disciplinarizar, regulamentar a história, ela continua tendo os seus caminhos próprios e, em alguma medida, algo pode sair do controle. Mas que o controle já está planejado e que o discurso de reconciliação é um grande faz de conta, isso tudo é fato. Eu, por mim, ficaria com a fala final do Edson, que acho que é mais esclarecedora possível. Disso que se trata, esse grande teatro dos direitos humanos no Brasil, o que significa isso? Então eu vou apenas me limitar a responder. Cadê o rapaz? Estou enxergando. Ah, na hora de eu falar você foi embora, não? Está lá. É o jovem que mencionou o homem. Por que ele é o homem sendo genérico, não? Como é o seu nome, homem? Miguel. Miguel é o homem. Podem me chamar de arcanjo. Eu não sei, também não tenho espelho, não sei qual é a leitura facial que eu faria de mim mesmo. Mas enquanto o homem falava, eu acho que me restringia aos estritos limites do... Ah, você é absolvido. Eu vou responder ao jovem respondendo as duas perguntas do homem. Daqui a 50 anos, daqui a meio século de reunião política, eu não vou estar vivo, mas eu gostaria que um dos presentes da sua idade examinasse também a sua expressão facial, para ver em que ponto ela estaria. Hã? Mas, não, só apenas que eu sou professor, o professor pode fazer essas coisas com mais jovens. Então, vou responder a primeira pergunta do Miguel, do Arcanjo. Sobre a Argentina. Eu não sei, o Edson conhece melhor essas coisas do que eu, mas eu vou arriscar alguns palpites. Por que isso está rolando na Argentina e aqui não? E a Argentina não é propriamente um modelo de sociedade, eu acho. Eles estão em guerra civil desde 1820, mais ou menos. Não terminou ainda. Então, essa é a primeira explicação. Essa é a primeira explicação. Lá, um round bárbaro e se encerrou. E um outro está se abrindo e nós não sabemos onde é que vai dar. Então, eu me lembro de um argentino envolvido com essas coisas e ter me pedido, olha, o problema de vocês no Brasil é o seguinte, antes da ditadura da vossa ditadura terminar, vocês já estavam falando de anistia como esquecimento. Anistia, entre outras coisas, é esquecimento. E nós, quando a nossa terminou, a primeira coisa que nós falamos foi justiça. Ninguém falou em anistia. É justiça mesmo. Justiça, justiciar, julgar, condenar. Os caras que fizeram aquilo que fizeram. Então, já começa aí a diferença. Vocês fizeram um puta conchavo. Nós aqui fomos trucidados. Os sobreviventes querem justiça. Não querem dizer nada. Bom, já começa por aí. A anistia precoce, a campanha da anistia, o Edson é doutor nisso, ela tinha um fundo pragmático. Isto é, a ditadura vai acabar. Por N razões, N interpretações, a ditadura vai acabar e vamos nos antecipar exigindo a volta dos banidos para nos fortalecermos politicamente e darmos o próximo passo. Portanto, a ideia das barbaridades e atrocidades ainda ficou em relativo segundo plano. Tanto é que, quando ela foi aprovada, a lei de anistia, a grande campanha pela anistia ampla, geral e restrita, ela murchou imediatamente porque começou a reorganização política da esquerda. E quando os familiares foram começar a falar, aí Inês já era morta, você estava arrombada. E no caso argentino, primeiro, a ditadura foi militarmente derrotada, e derrotada pelas forças armadas da Sua Real Majestade Imperial Britânica.
E nas Malvinas, os oficiais torturadores, os oficiais do aparato de repressão, eles barbarizaram seus próprios recrutas. E os recrutas que sobreviveram ao frio e à barbarização dos seus próprios oficiais, quando voltaram, os que não enlouqueceram, não se suicidaram, começaram a contar a história imediatamente. Mas na Argentina também houve vários episódios. E quem venceu as eleições porque foi contra a aventura das Malvinas foi o Alfonsín. O Alfonsín foi o primeiro. A esquerda fechou. A esquerda argentina que sobreviveu fechou com os militares nas Malvinas. Fechou com um horror. O Alfonsín não. O Alfonsín fez um comício em sala fechada, porque era impossível, num cinema abarrotado contra a aventura das Malvinas. Não deu outro, um ano depois ele estava eleito presidente da República. Aí o que ele fez? Ele inventou, criou a teoria dos dois demônios. A pacífica sociedade argentina foi assolada por dois grupos sociais ensandecidos, os militares e a esquerda armada. Pacífica sociedade argentina. Fez massacre de índios, tanque, rosas, assim, um negócio pavoroso. Bom, encerrar, respondendo ao Arcanjo Miguel. A Argentina, o processo não está encerrado. Eu desafio a qualquer pessoa, qualquer cientista político, a explicar aquele país que é inexplicável. É inexplicável. Um autor argentino, bolou a expressão peronismo infinito. O peronismo, eles fazem guerra entre eles, dentro do peronismo. E essa guerra não terminou. Ora, num determinado momento, a guerra do peronismo foi uma guerra contra o peronismo dirigida por militares. O que aconteceu? Depois da derrota militar, da ditadura, os peronistas são de volta. Bom, eles fazem os negócios deles, e são negócios barra pesada, negócios sindicais, big business, e para azeitar esses negócios, eles compram a nossa briga a parte esquerdista dos peronistas já foram massacrados pelos próprios peronistas quando o Perón voltou. Massacre de seis. López Rega inventou a Triple A. Quer dizer, o mais espantoso do episódio argentino é que quando veio a ditadura, o golpe, em março de 76, a guerrilha já estava exterminada. Eles vieram para fazer um trabalho suplementar de terror inimaginável. Inimaginável. Taticamente, estrategicamente, militarmente, a guerrilha já estava morta. Estava morta. O López Rega já tinha acabado. E tinha havido pequenos golpes antes. Não voltou. Bom, nós podemos perfeitamente imaginar, houve altos e baixos. O Menem era do outro lado do peronismo. Ele anistiou todo mundo. Obediência devida, assim por exemplo. Voltou. Os Kirchner reverteram o jogo, que é outra tendência peronista. Essa tendência, então, pode acobertar o big business com uma campanha por direitos humanos. Dizer que o casal Kirchner está comprometido com o sofrimento social inominável das vítimas da repressão é brincadeira. Mas eles estão fazendo a demagogia deles lá. Nessa demagogia as coisas estão acontecendo, estão prendendo, estão prisão perpétua para os caras. Bom, então, o que significa que nesse teatro argentino existe uma luta social em andamento. As centrais lá estão. Pega o Moyano é um gangster, caminhoneiro. É o presidente vitalício dos caminhoneiros argentinos, são 200 mil sindicatos. E a CGT, nós sabemos o que é. Ele está. Então a CGT rompeu agora há poucos meses com a Cristina. Mas faz parte da luta social, da luta de classes mesmo, dentro da Argentina. E nisso politiza, malgrado a demagogia do kirchnerismo, politiza a questão das violações, o legado de violações da Argentina. Ora, no Brasil isso jamais aconteceu. Aqui a Revolução foi vitoriosa. Revolução 64, que dizia, a Redentora foi vitoriosa. Não é o caso da Argentina, e é uma utopia defensiva. Isso não avança nada. Você minimiza sofrimentos, você repara barbaridades, mas não dá para torná-la equivalente a um horizonte que desapareceu. E o horizonte, em bom português, no meu português, é o horizonte comunista. Esses é que foram massacrados. Pouco importa a discussão estratégica
deveria ter feito, não deveria ter feito, eu sempre lembro. Era isso, era contra isso que se foi, mais do que esse horizonte comunista. O que aconteceu na América Latina, alguma coisa foi feita para extirpar, alguém falou da memória, por que a memória é tão importante, foi feita para extirpar sequer a memória de que inconformidade política é possível. É isso que se tratou de acabar com isso. Tanto é que existe uma expressão extraordinária na Lei de Segurança Nacional, que é o crime de inconformismo político. Eu tinha me esquecido disso. Eu tinha me esquecido disso quando um estrupício de um juiz federal no Rio Grande do Sul enquadrou militantes do MST na Lei de Segurança Nacional. E enquadrou qual era a acusação do procurador, foi indiciado e mandado para o Ministério Público. Qual era a acusação? Por crime de inconformismo político. Veja só, 64 para cá foi feito para que se perca sequer a ideia de que você pode se inconformar com quê? Com a confusão, com a assimilação entre democracia e ordenamento jurídico, política e ordenamento jurídico. É como se para você fazer uma greve, você consulta lá uma tabela de direitos, está dentro da lei, não está. Eu não posso fazer porque eu oferi o ordenamento jurídico, então acabou. Bom, a greve, quando começou, era totalmente ilegal. Era crime de Estado. Bom, eu acho que respondeu o homem, não, cadê o jovem? O jovem não estava conversando com a moça, não prestando atenção, eu fiz uma leitura racial da sua orelha, estava completamente tapada. Segundo round, o primeiro foi uma mesa maravilhosa com Edson Teles, Paulo Arantes e Zé Arbex. E agora, antes de chamar a segunda mesa, a gente queria, em nome da QI Companhia de Teatro, fazer uma homenagem a uma grande militante que desde os anos 40 luta por justiça e igualdade social e tem uma luta muito importante no que diz respeito ao direito das mulheres. Obrigada pela sua presença, Clara Scharf. E é pelo aniversário dela que a gente fazer amanhã também. Boa tarde, mulheres e homens. Agradeço o convite para participar dessa mesa. Já vi a primeira mesa, né, que antecedeu aqui o almoço. Foi uma mesa muito instigante, muito provocadora e aquela mesa dá vontade de você continuar, né? E vamos ver, eu sou, como eu fui apresentada aqui, eu sou militante política, fui presa política na época da ditadura e sou da União de Mulheres de São Paulo, que é uma organização feminista, e também da Comissão de Familiares de Mortes e Desaparecidos Políticos. Portanto, eu atuo no meu cotidiano com duas vertentes ou dois campos de luta bastante desafiantes, bastante difíceis, né? Pensando no que foi colocado pela manhã e na proposta do seminário, eu penso que a importância da gente estar identificando, eu vejo assim, com a importância de identificar os desafios, as dificuldades que nós temos que enfrentar nesse momento, nessa realidade que nós estamos vivendo, né? E eu sempre, como eu sou de um movimento, ou de vários movimentos, nós sempre precisamos de estar mobilizando a sociedade, a opinião pública. Então, acho importante chegar aqui, colher informações e observações, comentários e análises para fortalecer, para a gente enfrentar essa realidade difícil, sempre difícil a realidade, né? Sempre a gente quer uma coisa e sempre é difícil de alcançar. Bom, quando nós estamos falando de violação de direitos humanos e criminalização dos movimentos sociais, eu quero lembrar que um dos aspectos é a gente pensar na própria formação, na história do nosso país, do Estado brasileiro. É um Estado
que tem como elementos fundantes a violência, a dominação, né? O Estado brasileiro foi criado por meio de uma colonização violenta para, inclusive, levantar e acumular o capital do capitalismo europeu. Portanto, nós já temos uma história extremamente violenta, extremamente truculenta mesmo, né? De massacre, de extermínio. Essa é a história. São elementos. Eu acho que nós temos que pensar nessa violência do Estado como parte da estrutura do Estado, fundamental para manter o Estado, e que ela vai ser justificada perante o mundo, né, nos vários contextos históricos, mas voltando para os dias de hoje, ela vai sempre ser justificada, a violência que o Estado pratica contra os movimentos, contra nós, vai ser justificada sempre como que nós cometemos crime. O crime que é reconhecido legalmente, esse crime é praticado por nós. O Estado precisa de criminalizar, porque ou ele, se a gente for pegar a história, né, você vai ver, em momentos ele invisibiliza, não há nenhum reconhecimento político de determinados segmentos. Num momento, ele criminaliza, ele reconhece como criminoso essa parte que se opõe a ele, né, da sociedade. Então, eu acho que isso, nos vários contextos, nos vários momentos históricos, nós vamos ver isso. Se a gente for ver do ponto de vista dos segmentos que hoje são violados, nós vamos ver como é que eles surgiram na história. Nós vamos ver que a população indígena, que hoje é uma questão social de extrema importância, ela foi dizimada, ou foi ignorada, foi dada total invisibilidade, né? Ou exterminada mesmo, né? Nós chegou um momento que houve um extermínio a ponto de que havia uma população mínima, né? A gente sempre falava dos povos indígenas como se fosse de outros países, nunca do Brasil. O Brasil parece que não tinha essa história, né? Não tinha esse segmento. Se a gente for pegar a população negra, então, quase 400 anos de escravidão negra, é uma população que ela veio para ser explorada, para ser perversamente explorada, né? E até vem em grande quantidade, porque a durabilidade, vamos dizer, da mão de obra negra é quase que os estudiosos aí falam que no máximo 7 anos, né, que o negro conseguia viver com capacidade produtiva, até porque as condições da escravidão foram extremamente cruéis, perversas, né? E se a gente for falar das mulheres, então, nós vamos ver uma metade da população, uma metade da população que foi manipulada, que foi usada, que foi estuprada, né? Não se fala no estupro das mulheres. As mulheres brancas, as mulheres negras e as mulheres indígenas. Nós vamos ver que as mulheres foram de tal forma excluídas de todo esse processo histórico que inclusive, a própria legislação, né, o Estado legal, já negava os direitos às mulheres, né? Assim como negaram os direitos aos índios e aos negros. Então, nós temos aí uma grande maioria da população toda subjugada, submetida às necessidades do Estado. E o Estado precisava e precisa dessa subjugação para manter as elites, para manter
a dominação, manter a exploração e a construção das desigualdades sociais, econômicas, políticas, a construção da injustiça social, que a gente se depara com ela em todo momento, né? E eu sempre trabalho com o tema da violência, e trabalho com a violência contra as mulheres, porque se nós não... Eu sou uma pessoa que eu tenho muita esperança, né? Muito otimismo. Eu acho que se a gente não entender que a situação das mulheres, nós não vamos conseguir mudar o mundo. E eu acho que a gente tem que ter uma proposta, é necessária uma transformação da sociedade. Não dá para a gente se conformar com a sociedade desigual, nem entender que ela é desigual e pronto, né? Então, nós temos que buscar formas, maneiras, movimentos de mudar isso. E as mulheres, quando vejo, uma das prioridades que eu tenho é a violência contra as mulheres, porque eu penso o seguinte: se a gente não enfrentar essa violência, nós vamos manter a violência. Porque o que acontece quando a gente pega aqui esse seminário, né, mesmo, o Brecht, né, ele chama atenção para a gente não olhar como se fosse natural, como se isso fosse natural. Então, nós não podemos olhar como se isso fosse natural. Essa desigualdade social, essa desigualdade política, essa violência contra as mulheres, porque senão nós estamos também vendo como natural a violência contra os negros, a violência contra a população jovem, contra idosos e por aí afora, né? Então, eu penso que a gente tem que investir de várias formas. Eu acho que é teatro, é debate, é política, é todo movimento no sentido de colocar em debate essas questões e trazer essas mudanças. São válidos, todos esses movimentos, né? E eu vejo que, no caso nosso, né, dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, que também é outra luta que eu tenho, né? Eu estou nessa luta até porque eu sou uma pessoa que podia ser uma desaparecida política. Eu tenho muita consciência disso, né? Se um dia eu não estivesse lá dentro do presídio, passou lá para o DOI-CODE, um advogado que me viu e viu a Crimeia e achou aquilo demais, porque eu, duas mães, uma grávida e outra mãe, e as crianças sequestradas, né, porque eu tive meus filhos sequestrados. Essas mulheres aí, como é que fica isso? Então, esse advogado saiu de lá e foi buscar apoio na Anistia Internacional. E foi pela Anistia Internacional que nós tivemos nossas vidas salvas. Então, eu tenho muita convicção disso, que hoje eu podia ser uma fichinha em algum arquivo militar aí perdida, certo? E ninguém saber o que aconteceu comigo, né? Até porque toda a minha família foi perseguida e foi presa. Então, não tinha que me buscasse, né? Que não teria. E, então, eu vejo que esse nosso movimento, tanto o movimento de mulheres quanto o movimento familiar, nós estamos sempre no limite da criminalização. As mulheres são criminalizadas por várias formas, principalmente, se você for imaginar que agora, em 2009, 2010, as mulheres no Mato Grosso, Campo Grande, o Estado resolve processar, criminalizar 10 mil mulheres porque passaram numa clínica de planejamento familiar e de aborto. Quer dizer, 10 mil, o que é isso? Isso é criminalização, gente. E é uma criminalização porque somos mulheres, porque só mulher que fica grávida e tem que abortar. Isso não passa. E isso eu estou falando de 2010, né? Não estou falando de tanto tempo atrás, né?
mulheres vão presas, já teve caso aqui de mulheres presas recentemente, ainda anestesiadas, numa sala, numa maca de clínica, né, fazendo um aborto. E são algemadas, né, mulheres algemadas, presas e algemadas para ter um bebê. Isso aí a gente viu aqui em Franco da Rocha, muito recentemente. Então, as mulheres são muito criminalizadas por serem mulheres, né? E aí, nem vou falar da Lei Maria da Penha, porque senão é uma história. Mas, voltando aqui para os familiares, nós também somos, o tempo todo, hoje eu ouvi muito bem a mesa que me antecedeu, teve ali o integrante da Comissão de Familiares, que é o Edson, e nós vimos o seguinte, gente, naquela época, quando nós lutamos pela anistia, que a anistia nunca foi para torturador, viu, gente? Olha, estão levantando essa bandeira da revisão da lei da anistia. Pode fazer revisão, pode fazer outra lei, ou pode desmanchar a lei, ou anular a lei. Mas a lei da anistia, naquela época, em 1979, eu participei muito desse movimento. Eu, Fernandinha, estou vendo ali, quantas vezes nós fomos na rua, né, Fernandinha, por causa desse movimento. E não teve anistia dos torturadores. Teve, né, Fernandinha? Não teve. Certo? Quer dizer, os militares queriam anistia dos torturadores? Queriam, lógico, que eles eram os torturadores, na maioria, mas não houve. Eles não tiveram força política para colocar isso no texto em 1979. Né? O que em 2010, quando o Supremo Tribunal Federal, que é a corte maior desse país, decide interpretar a lei como sendo a anistia para os torturadores, é um descalabro, gente, é uma desfaçatez, é um absurdo, é um absurdo. Eu acho que a gente conviver isso, que eu entendo quando vocês falam estado de exceção, eu não dou esses nomes, eu não dou para o que nós estamos vivendo, exceção dentro da democracia, mas nós estamos vivendo, às vezes, tem absurdos que acontecem e nós confundimos governo com Estado. Há uma confusão entre governo e Estado, certo? Há uma confusão, governabilidade é você parar de lutar. Olha, se algum dia a esquerda conseguiu ir para o poder, foi graças à nossa luta. Foi a nossa luta. E essa luta nossa, nossa, não é pouca coisa. Por isso que eu acho que nós podemos mudar o mundo, sim. Vejo que a gente se dispõe, vai para a rua todo mundo, que a gente muda alguma coisa, né? Nós que mudamos, o Lula foi o presidente da República. Quantas vezes nós tivemos que fazer discussão com o povo, que o povo dizia que operário ignorante não pode ser presidente, nós falamos, pode, entendeu? E a gente fez essa discussão. Quando a Dilma foi agora, além de ser mulher, veio aquela história do aborto, aquela coisa toda, querendo chamar ela de aborteira. Eu vi aqui na Praça da Sé muita gente chamando ela de aborteira, né? E no começo até tentaram falar que ela era terrorista, que ela era da luta armada, até saíram aí com umas mensagens nesse sentido. Nós mostrando que não era nada disso. Entendeu? Então, quer dizer, que em nome da governabilidade, não tem que mandar o povo ficar lá, não. Não tem que mandar o povo ficar dentro de casa. Que eu acho que hoje tem muito esse recado. Esse entendimento da esquerda, no meu modo de ver, está equivocado. Nós temos que governar com o povo na rua. Se a gente quer mudança, entendeu? E vai ouvir crítica, sim, vai ouvir crítica, não pode ter medo de crítica. Eu aprendi na escola, eu tinha um professor, falo, bendito esse professor, porque a gente vaiava ele falava assim, estou esperando vocês acabarem de vaiar, que agora eu vou falar, na hora que vocês acabarem. Então, ele respeitava a nossa vaia, porque ele sabia que a nossa vaia era contra ele mesmo, entendeu? Então, ele esperava a gente vaiar para depois ele falar, ele tinha que falar também, ele ia falar, entendeu? Mas vocês podem vaiar. Né? Vou dar um tempo. Isso
eu acho que é isso aí, quem está no governo, é isso, porque não é desse jeito. Então, o que aconteceu? Aquela votação do STF que o Edson levantou hoje, que eu fiquei pensando o seguinte: os familiares entraram naquela corte com a camiseta dos desaparecidos estampado aqui, ó, na frente, a foto dos desaparecidos. Sabe o que o segurança mandaram fazer? Tirar a camiseta. Vai lá para o banheiro e tira essa camiseta. Por que não pode estar com a camiseta? Porque a camiseta vai influenciar o voto dos ministros. Certo? Não precisa não. Então, eu não podia, tinha que tirar a camiseta. Quer dizer, os familiares tinham uma outra roupa por baixo. Ninguém fez striptease, ficaram sem a camiseta, tá? E no meio da votação, se você olha, gente, isso aí todo mundo ficou sabendo, que teve um jantar com Lula no meio da votação. E no outro dia, eles votaram pelos torturadores, depois do jantar. Agora, isso, gente, eu acho que isso é promiscuidade, isso é falta de ética, no mínimo. Né? Eu acho que... E ninguém cobra, quer dizer, não existe cobrança disso. Eu acho que falta em nós... Eu acho que nós que lutamos e nós que queremos lutar e nós que estamos participando, falta politização mesmo, gente. O que é isso? Política. Nós vamos fazer política se o jogo é burguês, se o Estado é de exceção, se o Estado é do que for, não me interessa, nós vamos fazer política. Esse direito nosso de expressar nossa opinião, de organizar, de falar o que nós queremos... Nós não vamos abrir mão. E eu sou de dois movimentos, os dois movimentos nós jogamos com transparência, com clareza. Olha, nós jogamos dentro da lei, nós não estamos fora da lei. É interessante isso, né? Porque parece que nós estamos fora da lei. Não estamos não. Nós fizemos o quê? As familiares, nós, 79, nós temos anistia. Quando nós nos desaparecidos, não teve anistia? Cadê eles? E olha que a anistia ela foi parcial. Ela não foi para todos os presos políticos. Por exemplo, na minha família, eu fui anistiada e a primeira não foi. Porque a primeira era da luta armada. Então, quem era da luta armada não era anistiado. Entendeu? Eu, apesar de ser da luta armada, eu não era guerrilheira lá, ficar com a arma na mão. Então, eu fui anistiada por isso. Né? Agora, nós falamos, queremos continuar a nossa luta, porque os desaparecidos não voltaram, sequer na forma de um atestado de óbito, que a gente sempre fala isso, né? Aí nos chamaram de revanchistas, todo mundo parece que fez um pacto. A esquerda resolveu fazer seus partidos políticos, porque precisava de espaço, ótimo que tem espaço político, mas tudo que a gente ia falar com os partidos políticos de esquerda, isso dentro daquela